Hoje vamos falar sobre tudo o que há para saber sobre os elásticos na pesca à francesa. Quando apareceram as primeiras canas de pesca sem carreto, rapidamente os pescadores chegaram à conclusão que fazia falta qualquer coisa que amortecesse o choque. Portanto, era fácil os peixes partirem, até porque as linhas eram muito menos evoluídas do que hoje e, portanto, menos resistência e partiam com relativa facilidade. E, portanto, inicialmente começaram a usar um elástico fora da cana, pendurado, ao qual prendiam na ponta da ponteira da cana e prendiam na baixada, chamemos assim, e que foi os primórdios, portanto tinham ali 20, 30 centímetros de elástico, servia de certa maneira de um certo amortecedor. Mas rapidamente também se percebeu que não era a solução e então evoluiu-se para o elástico interior na cana, como hoje o conhecemos. Temos essencialmente hoje em dia três tipos de elásticos. Os originais, portanto aqueles que vêm desde há muitos anos atrás, portanto que são sólidos, com mais ou menos látex, portanto esticam mais ou menos, mas que têm uma capacidade de estiramento limitada. Hoje em dia já se utilizam pouco, essencialmente nos elásticos mais finos, para pescas delicadas, com fios 6, fios 8, anzóis 26 ou até mais pequenos, anzóis 20 até ao 22, portanto, pesca de bogas, ainda hoje se utilizam muito. Mais tarde, uns 15, 20 anos atrás, apareceram os elásticos ocos. Foi um grande salto porque têm uma maior capacidade de absorção, esticam mais, aguentam peixes maiores e então foi um grande salto. Posteriormente apareceram os elásticos híbridos, há nem meia dúzia de anos atrás, que são, tal como os originais, portanto são plenos, não são ocos, não têm um buraco no meio e que têm algumas vantagens, também algumas desvantagens relativamente aos ocos. Portanto, esticam ainda mais do que os ocos e, portanto, permitem outro tipo de situações que nos podem interessar. Algo que é sempre complicado é qual o tipo de elástico escolher. Portanto, como já falei, normalmente os ocos, aliás, os plenos, portanto, mais finos, como este, é um 0,85, salvo erro, da Maver, portanto, é um preto, muito usado ainda na pesca das bogas, pimpões pequenos, ainda há quem use, mas essencialmente hoje em dia praticamente já só utiliza na pesca das bogas. 0,65, 0,75, 0,85, mais do que aí já pouco se utiliza, já é melhor passar ou para os ocos ou para os híbridos. Qual era o grande problema deste tipo de elásticos? Rapidamente se usa, portanto, não tem uma durabilidade muito grande, ou seja, ao fim de cada pescaria, como em qualquer elástico, mas ainda mais com estes, convém irmos ver se as pontas do elástico estão em condições, porque normalmente vai requeimando, o melhor é cortar ali uns centímetros, voltar a dar o nó, usando o sistema que já vamos ver à frente, os vários sistemas de encaixe, portanto, para o elástico, para depois pormos a nossa baixada, cortar uns poucos centímetros e voltar a fazer o nó, refazer tudo para termos um elástico bom, porque ele, como digo, usa-se muito rapidamente, deteriora-se muito rapidamente e se for então com muito solo, pior, mais vai queimar, menos ele vai durar. Outro problema também é que não estica demasiado, portanto é muito limitado. Se eu pegar aqui no 20 centímetros, estica isto, não estica mais, ou seja, aqui 70 centímetros se calhar, ou seja, não tem um coeficiente de alongamento muito grande. O que é que isso quer dizer? Se estamos a pescar com empates relativamente finos, e um fino pode ser um 16, portanto relativamente finos em relação ao peixe que estamos a tentar capturar. Se o peixe vai começar a esticar, como vai rapidamente chegar ao limite do elástico, já não tem capacidade de amortecimento, facilmente poderá partir o nosso empate. Foi uma das questões que levou à evolução para o elástico oco. O elástico oco estica muito mais do que este tipo de elásticos. Ainda voltando a estes, outra das características boas dele é que são baratos e, portanto, apesar de se usarem rapidamente, como também não são caros, são baratos, facilmente também dá para os substituir. Os ocos, portanto, no fundo tem um buraco no meio, chamemos assim, portanto, é mesmo assim, como se fosse uma câmara de ar de um pneu, em que tem um revestimento interior e depois um revestimento
exterior daquele buraco interno. Naqueles que eu uso, sempre usei, desde sempre, terei sido provavelmente dos primeiros a usar em Portugal, porque na altura ainda ninguém conhecia cá e a mandei vir de Inglaterra. São os hidroelásticos da Daiwa. Portanto, são especiais no sentido de que são ocos, mas têm um líquido dentro. Portanto, isso dá-lhe umas características melhores do que os outros, relativamente àquilo que vamos ver que pode ser também um dos seus handicaps. O que é que os elásticos ocos nos permitem? Como já disse, esticam muito mais do que os plenos, com a característica de que enquanto os plenos rapidamente chegam ao limite e dali não passa, os ocos, à medida que vão esticando, como a parede interna do buraco vai fechando, vai tornando mais rígido, ou seja, vai progredindo, inicialmente estica facilmente, mas depois vai se tornando cada vez mais rígido, vai sendo progressivo, portanto não é um movimento linear, começa rápido, mas depois começa a travar. O que é que isto nos permite? Para pescar com fios finos, e volto a dizer, um fio fino pode ser um 16 ou um 18, em função dos peixes que estamos a pescar. Como o elástico vai esticando, mas vai travando cada vez mais, isso permite-nos pescar com fios mais finos do que aquilo que vamos ver à frente com os elásticos híbridos. Porque vai travando, o peixe vai amortecendo, vai cada vez tendo que fazer mais força para puxar, vai se cansar mais facilmente e, portanto, como o elástico vai esticando e travando ao mesmo tempo, não tem uma paragem abrupta. Portanto, se tiver uma paragem abrupta, como já vimos nos plenos, é na altura quando ele chega ao limite e dali já não vai, chegou lá rapidamente, já não estica, pronto, e aí pode quebrar. Um dos problemas dos elásticos ocos, extremamente caro. 3 metros de elástico é fácil custarem à volta de 20 euros, enquanto que neste 6 metros de elástico devem custar 5 euros, sinceramente. Nem tenho agora presente os preços, mas deve ser por aí, portanto, há uma grande diferença de preços. Posteriormente, vieram os elásticos híbridos, que é aquele que a maioria das pessoas hoje usa. Nem sempre é o ideal, mas é hoje o mais comumente usado. Relativamente ao oco, portanto, ele estica, em alguns casos até mais do que o oco, mas tem um estiramento linear. Vai esticando, sempre à mesma velocidade, até que chega a um ponto e bloqueou. E dali já não vai. Não dá já mais. Daí, para fios finos, volta a acontecer o mesmo que acontecia com os plenos iniciais. Como ele vai esticando facilmente e à mesma velocidade, mas depois de repente para, se o fio for fino, o peixe ainda não amorteceu, o peixe ainda não abrandou a sua velocidade, o peixe vai continuar à mesma velocidade e vai partir o nosso terminal. Como é que se escolhe então o tipo de elástico que queremos? Em função das situações. Vamos imaginar que estamos numa situação com muitas ervas, ou que sabemos que temos ali uns paus, uma árvore, o que for. Interessa-nos ter um elástico oco, porque dá-nos mais controle, portanto ele vai esticar, mas como tem um controle maior, como vai travando progressivamente, é mais fácil controlarmos o peixe à distância que queremos que ele vá ir. Nem tenhamos de pôr a cana para trás logo, mas conseguimos controlar. Nessa situação, como o elástico híbrido continua sempre e não vai travando, mesmo que tentemos pôr a cana para trás, muitas vezes já o peixe lá conseguiu chegar e não conseguimos tirar. Uma situação de pesca na margem. Normalmente na margem encostam peixes maiores, não aqui como que é muito rasinho, o peixe não vai aqui encostar, mas em sítios que logo aqui à beira já tem alguma fundura, é fácil encostarem os peixes grandes. Se for um elástico oco, o peixe abala rapidamente daqui, porque não queremos aqui a estragar-nos o nosso pesqueiro, porque senão os outros vão-se também afastar, mas depois temos o controle para o puxar mais rapidamente. Vai começar a abrandar mais rapidamente e, portanto, temos um maior controle, podemos ser mais rápidos a tirá-lo. Se estamos a pescar na margem, normalmente é peixe grande e normalmente não é só um, entram aqui vários, queremos ser rápidos. É uma situação de pesca mais no fim, e agora falo em termos de competição, mais no fim da prova, não é logo no início que o peixe encosta e, portanto, queremos ser rápidos, não queremos perder tempo, aí dá-nos um maior controle. Se for uma situação de pesca meia água, já nos interessa muito mais ter um elástico híbrido. Porquê? Porque como ele estica rapidamente, o peixe vai sair
do sítio em que nós temos o cardume à superfície, meia água, onde for, e não queremos que ele ande ali a bater com um elástico mais rígido, não queremos que o peixe ande ali a bater. Muitas vezes é um erro que muita gente faz, é pescar a meia água, isto é para ser rápido, então vamos pôr um elástico grosso, que é para sermos rápidos. Um erro, o peixe vai andar ali a bater, muitas vezes, já vi, muitas vezes sai meio metro de elástico, e o peixe anda ali a bater, mesmo no sítio em que estamos a engodar, os outros, aquilo não é natural, os outros é óbvio que se vão afastar. E, portanto, pesca à meia água convém um elástico mais macio, que o peixe se afaste e que não espante os outros que nós lá temos. Uma vantagem dos elásticos híbridos relativamente aos ocos é que são mais baratos e, portanto, aí também tem uma vantagem em termos de duração. Não duram tanto como os ocos são de longe os que duram mais tempo. Já tive elásticos ocos a durar mais de uma temporada em boas condições, desde que, como disse há pouco, tínhamos o cuidado de ver a ponta se está sempre em condições, mas o elástico oco, pelo menos os da Daiwa que eu uso, como digo, são extremamente resistentes e aguentam muito tempo. Como é que usamos então os elásticos nas nossas canas? Esta tenho aqui, vou começar pelo sistema mais antigo, ainda há algumas pessoas que usam, normalmente mais o pessoal de lazer, se bem que na competição por vezes também seja usado, são as canas telescópicas. Esta é uma cana de 9 metros em que tirei só os primeiros elementos e em que temos aqui este sistema ao qual o elástico está aqui preso. Pronto. Isto tem aqui tipo um parafuso em que dá para rodarmos esta parte verde e que permite adaptar a várias grossuras de cana. Pronto. Quanto mais se aperta, mais ele vai alargando, mais largo se torna na cana. Convém obviamente termos aqui, não sair do limite da cana, senão vai bater no outro elemento e não ficar demasiado para dentro, porque senão isto vai entrar cá para dentro. Isto tem um buraco aqui na ponta que muitas vezes põe-se aqui um fio, não vai fugir aqui para dentro e conseguimos puxar, mas não é o ideal é ficar aqui mesmo presa à justa no elemento. Portanto, isto permite-nos usar neste tipo de canas, também dá nos kits, chamemos-lhe tradicionais, das canas de encaixe, mas é muito pouco usado. Este é um dos métodos de prender o elástico cá atrás e é sobre esses que vamos agora falar. Outro dos métodos é usar este tipo de cones. Portanto, é um cone em que é enfiado dentro da cana, portanto, temos aqui, em que será aqui enfiado e em que nos permite, ao ter aqui este enrolador, permite-nos enrolar o elástico para dar a tensão que quisermos. E sobre as tensões já vamos falar daqui a pouco. O cone vai entrar aqui para dentro, só ver aqui qual é que é o que eu aqui tenho, é este, e em que extraímos, portanto, consoante o tipo de cone, sim, temos estas peças para extrair. Este é para um da Vesp, este é mais universal, pronto, em que isto é um buraco aqui dentro, prendemos e puxamos. Queremos dar menos tensão, desenrolamos um pouco, queremos dar mais tensão, enrolamos um pouco. Pronto, isto é em função daquilo que está a acontecer no momento na pesca. Estamos com mais ritmo, estamos com menos ritmo, estamos a desferrar peixe, ou o que for, portanto queremos mudar a tensão do elástico, assim é extremamente fácil. Mais uma vez digo, portanto, isto é este tipo de cone, portanto isto é utilizado essencialmente nestes elásticos finos, porque num elástico grosso, ter aqui muito elástico enrolado, portanto, vai tornar a nossa ponteira, o nosso kit mais pesado, a cana torna-se menos eficiente, portanto não funciona, até porque os elásticos mais grossos, seja os híbridos, seja os ocos, ocupa mais espaço, portanto, e daria para enrolar aqui 3, 4 voltas, não mais que isso. Temos depois o sistema que surgiu entretanto e que vem da necessidade que se encontrou de trabalhar o peixe. Portanto, como já falei há pouco, inicialmente os elásticos originais, chamamos assim, os plenos, como não esticavam muito e rapidamente chegavam ao limite, conseguíamos facilmente, por exemplo, estávamos a pescar portanto, com cana de encaixe, com mais 1 ou 2 elementos, levantávamos e conseguíamos que o peixe viesse ao alcance do nosso camaroeiro
para o tirarmos. Com os elásticos ocos, com os elásticos híbridos, como esticam muito mais, chegou-se à conclusão que muitas vezes era preciso 13 metros de cano ao alto para se conseguir tirar o peixe, porque ele esticava e não chegava, o elástico esticava e o peixe não chegava ao alcance do nosso camaroeiro. Então o que é que foi preciso? Foi preciso inventar-se um sistema qualquer que nos permitisse puxar elástico quando estamos a trabalhar o peixe. E surgiu este, portanto, que é isto que aqui temos, portanto, que é um cone, portanto, aqui é um tubo oco, dentro do qual o elástico passa aqui por dentro, que não é mais do que isto. O que é que isto nos permite? Estamos a trabalhar, ferramos o peixe e quando estamos a trabalhá-lo já aqui perto, vamos começar a puxar elástico. Isto vai diminuir a quantidade de elástico que está dentro do kit e ao diminuir a quantidade de elástico que está dentro do kit, obviamente, ele vai esticar menos, porque tem menos para esticar e conseguimos puxar o peixe até nós. Este sistema ainda é usado, principalmente em canas mais antigas, hoje a maioria já traz um sistema que já vamos ver a seguir, mas este sistema ainda é muito usado. Estas peças que eu tenho são da Preston, penso que há mais uma ou duas marcas que terá, a Preston de certeza que tem. Hoje em dia, como digo, a maioria das canas já traz um sistema em que tem aqui de lado, portanto, este é mais limitado, voltando aqui a este sistema em que o elástico sai aqui por trás, é mais limitado, aqui está o terceiro elemento, podemos estar a pescar com 4 ou 5 elementos, estamos a pescar num sítio fundo. Se vamos desencaixar o terceiro elemento para começar a puxar elástico, isso quer dizer que vamos ter, por exemplo, 5 metros de linha, 3 metros de kit, não vai funcionar, porque mesmo que o elástico já não saia nada, ainda temos 2 metros de linha que o peixe vai estar no fundo. E, portanto, este sistema tem esta limitação. Com este, como o elástico vai sair aqui lateralmente, até podemos estar a pescar ao quinto, ao sexto elemento, o que for, quando ferramos o peixe, podemos puxar a cana toda para trás, chegamos ao terceiro elemento, pegamos no elástico, pomos a cana para a frente até ao elemento que queremos desencaixar, desencaixamos e conseguimos à mesma puxar elástico. Portanto, já vamos ter até 1, 2, 3, 4 metros de elástico fora, mas se quisermos ainda podemos puxar mais e, portanto, isso permite-nos trabalhar o peixe mesmo pescando com comprimentos de kit superior àquele em que temos o nosso elástico. Como é que se coloca o elástico? É o próximo passo, é isso que vamos ver agora. Quando estamos a pôr elásticos naqueles sistemas que já vimos que são diretos, seja este com o cone interior, portanto, em que nos permite puxar o elástico, seja outro sistema que tem o cone fixo lá dentro, fixo é relativo porque conseguimos também extraí-lo, mas, portanto, quando usamos qualquer um destes dois sistemas, começar pela ponteira ou começar aqui pela parte de trás é exatamente igual, não levanta qualquer tipo de problemas. Neste sistema em que temos o elástico a sair aqui de lado, aqui sim convém começar pela parte de trás, porque se começarmos pela frente, depois para fazermos sair o elástico aqui por fora, dá muito mais trabalho. Tínhamos de trazer até ao fundo, depois passar um arame aqui por dentro para puxar, muito mais trabalho, não faz sentido e, portanto, quando usamos este tipo de kit, mais vale começarmos aqui por trás. Neste caso, não vou utilizar, em princípio, um arame, e já vou mostrar o arame. Este kit é novinho em folha, está sequinho por dentro, não tem qualquer umidade, não tem qualquer lixo lá dentro, qualquer impurezas que se vão acumulando, é normal, e portanto o elástico não vai agarrar nas paredes interiores do kit, vai escorrer por ele facilmente e por isso não vou usar o arame, mas já vos explico como é que se usa. Ao introduzirmos o elástico aqui, portanto vamos precisar de algo, se pusermos só aqui o elástico, ele passa aqui por dentro e se não tivermos nada aqui a travá-lo, como é óbvio, ele vai sair, quando ferrarmos um peixe, ele iria sair. Pronto, existem uns adaptadores próprios para se usar nisto. Portanto, este é da Matrix, Side Cooler Beds, todas as marcas têm, quase todas as marcas têm. Não conseguiu arranjar disto, portanto, já vamos ver a seguir um dos sistemas de prender o elástico. São este tipo de Dracons, portanto, se não conseguir arranjar isto, é tirar uma peça destas de um dos Dracons,
não é igual, mas é como se fosse igual, faz exatamente o mesmo. Esta invenção foi porque também sai mais barato do que estes, porque senão nem sequer fazia sentido, mas serve perfeitamente. Como é que vamos fazer então? Portanto, este tem um buraco mais largo e daqui tem um buraco fininho, como é óbvio. Vamos pôr, com este tipo de agulha, vamos pôr do lado grosso para o lado fino. E ficamos aqui com esta abertura onde vamos passar o nosso elástico. Assim. Se não tivermos esta peça, ou se não tivermos o arame com que vamos ver à frente, que também se usa para pôr o elástico dentro dos kits, que no fundo a ponta é exatamente isto, portanto faz este diamante aqui à ponta, portanto é igual. Se não tivermos nenhum nem outro, um bocado de fio grosso, um 0,22, um 24, uma ponta a entrar do lado fino, a outra ponta a entrar do lado fino à mesma, portanto vai ficar isto que nós temos aqui em arame, vamos ficar em fio normal e fazemos exatamente o mesmo. Passamos o elástico ali dentro, puxamos o fio, neste caso puxamos a agulha e ele aí vem e temos aqui enfiado no elástico. A ponta mais fina para o lado do elástico, a parte comprida, digamos assim, a ponta mais grossa para o lado da parte curta. Obviamente, se pusermos só assim, quando tivermos lá um peixe, ele vai puxar e isto vai sair. Temos de dar aqui um nó. Pode-se dar de várias formas, portanto, o mais simples é um nó simples. É unir aqui a ponta, passar por dentro, portanto, isto é um nó do mais simples que há, não tem nada que saber. E temos aqui o nosso nó. Puxamos, se umedecermos é mais fácil, puxamos para o nó entrar aqui para dentro da cavidade e cortamos esta parte comprida, a parte que está só uma. Esta parte que faz aqui este laço, faz esta argola, vamos a deixar ficar. Porquê? Para, se queremos confirmar se o elástico está bom, se precisamos cortar um bocadinho, se precisamos dar mais tensão, temos onde agarrar. Se formos cortar aqui rente, não conseguimos agarrar, portanto, não conseguimos tirar daqui. Vamos ter dificuldades, vamos ter que cortar aqui, vamos ter que voltar a fazer o processo todo, e se tivermos em ação de pesca, isso não, obviamente não funciona. Portanto, a partir deste momento, temos isto aqui posto, podemos começar a pôr o nosso elástico no kit. Vamos pô-lo aqui, portanto, no buraco, de maneira a que ele vá na direção que nós queremos, portanto, nesta direção. Pomos o kit ao alto e basta fazer isto e ele vai ter onde nós queremos. Já chegou aqui e na outra ponta temos o elástico aqui de fora. Temos agora que fazer o mesmo no outro elemento. Não tem nada que saber, é exatamente o mesmo, basta deixá-lo cair. Por aqui fora, como digo, o elástico, aliás o kit é novo, o elástico este até por acaso já foi usado, pronto, e saiu aqui na ponta. O que é que por vezes acontece? O elástico já o usamos, retiramos porque precisamos usar um elástico mais grosso, mais fino, ou o que for, e portanto o elástico já vai ter um pouco mais, está um pouco mais curto e já não vai chegar ali. Pronto, ficou aqui e já não tínhamos aqui elástico. Então o que é que vamos fazer? Não tem nada que saber. Vamos puxar elástico aqui para ficar com um pouco mais de comprimento e vamos pô-lo ali. Pomos-lhe o pé em cima para prender, encaixamos o nosso kit e temos aqui a ponta do elástico. E é agora que vamos pôr aqui um conector, algo que nos permita pescar, algo que nos permita prender aqui a nossa baixada.
Há vários métodos, uns melhores que outros, e por vezes até em função da situação do tipo de pesca que estamos a fazer. O primeiro que se começou a usar, portanto o mais antigo, portanto isto ainda vem do tempo dos elásticos plenos, dos iniciais, portanto é com este tipo de conectores. Este é muito grande, achei um dia destes e hoje trouxe porque vê-se melhor por ser grande. Portanto, tem que esta peça desencaixa. Portanto, e depois será aqui que vamos prender a nossa baixada. Portanto, isto basicamente é conhecido de todos. O que é que fazemos? Metemos o elástico para o buraco mais fino, atravessamos aqui e já aqui temos preso na argola do elástico. O que é que temos agora que fazer? Dar um nó, pode ser o nó como vimos há pouco para prender cá atrás, portanto só aqui, portanto, um nó simples, está dobrado, vem aqui, por uma questão de segurança, gosto depois de passá-lo por aqui e dar-lhe aqui outra volta. Molhar, puxar, fechamos, cortamos aqui a ponta e está pronto a pescar. Para prendermos a nossa baixada, como já expliquei, é puxar aqui de maneira a que o fio aqui caiba na ranhura, pomos o nosso fio, fechamos e daqui já não sai. Estamos à pesca. Como digo, hoje em dia utiliza-se mais esse sistema ou com elásticos muito grossos, mas na competição já pouca gente utiliza, ou com os elásticos realmente com os finos, portanto, aquele que vos mostrei há pouco, em que tem a escada lá dentro, portanto, em que tem um conector pequeno, obviamente em função do elástico. Como se vê, esta parte é cilíndrica e prende, fica ali perfeito no buraco do kit, portanto ali naquela peça de teflon. Isto é importante, principalmente quando temos de pescar com ponteira dentro d'água, porque evita que a água penetre para dentro do kit. Se a água entrar para dentro do kit, torna-o mais pesado, é menos reativo à ferragem, porque tem mais peso, e além disso, com muito peso lá dentro, normalmente os kits que se utilizam neste tipo de elásticos mais fininhos são kits mais frágeis, e se tiver muito peso lá dentro, ao ferrarmos, podemos mesmo até partir o kit. Portanto, é importante, sempre que se consiga, ter um sistema que realmente trave a entrada da água dentro do kit. Quando começaram a aparecer os elásticos ocos, pronto, ainda nem sequer havia peças deste tamanho, depois vieram a ser inventadas, está aqui uma, e portanto havia uma certa dificuldade em conseguirmos ligar o nosso elástico à montagem ao nosso elástico. E então na altura aquilo que se começou a fazer, que é o chamado pé de corvo. No fundo é fazer aqui mais uma vez um laço, aqui, passa por dentro e vem aqui. É exatamente o mesmo nó que eu fiz ali. Pronto. Cortamos aqui. E pé de corvo, porquê? Porque fica aqui com estas três extremidades. O elástico está aqui preso, não entra, e aquilo que devemos fazer é prender a nossa baixada aqui. Portanto, no vídeo sobre os nós já expliquei como é que se une a baixada ao elástico, portanto é extremamente fácil. Se tiverem alguma dúvida é só darem lá uma vista de olhos, até porque tem lá vários nós interessantes que é sempre bom sabermos. Não vou agora estar aqui a repetir, a fazer-vos perder tempo a ver uma coisa que a maioria já saberá. Pronto. E aqui temos a situação solucionada. Método seguinte, e que foi uma
evolução deste método, pronto, que é utilizar-se este tipo de conectores. Pronto, estes são, tenho aqui este da Guru, tenho aqui da Matrix, hoje em dia todas as marcas têm este tipo de conectores. Pronto. Temos-o aqui, e o que é que vamos fazer? Vamos inserir o elástico aqui dentro. Temos, nesta situação, duas hipóteses. Esta, que é dar um nó mesmo, portanto, vamos dar exatamente o mesmo nó que já vimos. Puxamos, portanto já está o nó feito, puxamos esta parte para aqui, o nó ficou dentro desta peça plástica, cortamos para não atrapalhar e vamos prender a nossa baixada aqui. Portanto, o que é que isto nos permite? Enquanto o pé de corvo vai ficar aqui mesmo pertinho, a nossa baixada, vai ficar aqui junto à ponteira da cana e por vezes pode ter tendência a enliar à volta da ponteira. Com o Dracon afasta e ao afastar, vamos puxar aqui, ao afastar a nossa baixada da ponteira do kit, ele está aqui afastado e portanto mais dificilmente vai enrolar à volta da ponteira. Portanto, este sistema é excelente hoje em dia, a maioria das pessoas utiliza esse sistema. O comprimento do Dracon, estes vêm de origem, para pescas mais sensíveis, em que temos que ser mais rápidos a ir ao toque, este comprimento por vezes é o suficiente para atrasar umas décimas de segundo a chegar, portanto, normalmente isto está assim esticado, quando puxamos são uns milésimos, mas por vezes pode ser o suficiente para não ferrarmos aqueles toques rápidos. E portanto aquilo que já há hoje em dia no comércio, outras pessoas fazem, eu também já fiz, portanto são Dracons em que a marca é a mesma, este é Matrix, mas como se pode ver, este comprimento já é muito mais curto, é apenas o suficiente para conseguirmos pôr isto para a frente e depois pôr o nó cá dentro, torna-nos mais eficazes, pelo menos supostamente mais eficazes. Vamos cortar para vermos outra maneira de colocarmos a mesma no Dracon. E portanto, como é que vamos fazer? Vamos dar aqui um nó simples, vamos passar uma vez, duas vezes, três vezes, molhamos e puxamos. Portanto, ficamos aqui com um nó no fio, temos aqui a mesma o nosso Dracon, passamos aqui no buraco à mesma, tracamos da parte de dentro do nó e puxamos. Temos exatamente a mesma situação, funciona bem, não salta e portanto estamos em ação de pesca. Por fim, o último sistema para unirmos a nossa baixada ao elástico. Temos aqui um conector, exatamente é um destes onde vem o Dracon, em que tirei a parte, que é esta parte rígida, em que vamos mais uma vez do lado do buraco grosso para o lado do buraco fino, vamos passar aqui esta agulha, puxamos o elástico e já aqui temos. O que é que vamos fazer? Vamos dar um nó exatamente como o que vimos há pouco,
em que vamos passar 2, 3 vezes o elástico aqui por dentro. Descemos para escorrer melhor, para não requeimar, e ficamos aqui com este nó. Vamos imaginar que este fio é a nossa baixada, em que vamos passar o nó aqui por dentro do elástico, em que vem até aqui ao nó que temos no elástico, fechamos, puxamos, o nó não vai passar para dentro, porque não consegue, o buraco é fino, e temos aqui a baixada presa e pronta a pescar. Este elástico é muito comprido, vamos deixar aqui só cerca de 1 centímetro, só para se perceber. Aquilo que vai acontecer é que, como aqui o nosso nó é rígido, vai sempre apontar para longe da ponteira. A nossa baixada, puxamos para baixo, mas ele vai para a frente. Ou seja, não vai ter tendência, se tentarmos enliá-la, costamos, temos mesmo que ficar atrás, porque senão aqui não vai nunca andar aqui à volta e prender no nosso kit. Esta situação é boa em todas as situações, mas em especial quando estamos a pescar meia água, em que muitas vezes os peixes se ferram sozinhos e, portanto, se tivermos aqui o peixe ao puxar, está a puxar contra a ponteira da cana, está a puxar contra o elástico, quer dizer que mais facilmente se vai ferrar. Portanto, não há aqui nada, está logo preso. Se tivermos o Dracon, como vimos há pouco, o peixe vai puxar, mas tem aqui isto tudo antes de sentir alguma resistência e, portanto, não se autoferra tão facilmente. Situações meia água, essencialmente, em todas, mas mais na meia água, esta é excelente. A utilização do nosso arame, portanto, isto é um arame que há à venda nas lojas de pesca, portanto, tem que estar enrolado sobre si próprio e que tem à ponta, portanto, como já vimos na agulha, está à ponta este tipo de diamante. Quando é que se utiliza? Principalmente com os elásticos fininhos, porque como são finos têm pouco peso e muitas vezes custam a passar no interior da cana, principalmente lá está, se estiver úmida, então isso aí é praticamente impossível conseguir fazê-lo passar pelo interior, que ele vai se pegar. Neste momento vou pôr, portanto este kit está seco e é largo, portanto vou pôr, como vimos há pouco, sem o arame, à partida ele vai passar todo sem qualquer problema, já chegou ali ao fundo do kit e pronto, aqui já está. Vamos pôr o cone ali para dentro, temos o elástico aqui e agora aqui era quando se punha o problema, tínhamos que o enfiar por aqui, depois muitas vezes aqui nesta peça branca de teflon, muitas vezes depois prende, o elástico prende aqui e não passa, e portanto nada como pegarmos no nosso arame, com a ponta em diamante, enfiamos, até que chegue à outra ponta, já cá está, prendemos aqui o elástico, eu gosto sempre de dar aqui 2 ou 3 voltas, porque muitas vezes só com uma volta ele acaba por sair a meio. Chegamos aqui a esta ponta, vamos puxar, e já aqui o temos. Encaixamos
E cá estamos, o nosso elástico. Podemos puxá-lo e vamos então pôr a nossa peça, como já vimos há pouco. Esta é um pouco mais pequena. Como convém, que o elástico também é fino, senão ficaria um absurdo. Uma peça grande com um elástico fino, damos o nosso tal nó que já vimos, molhamos, esticamos, fechamos, cortamos este excesso de elástico e está pronto. Agora é só darmos a tensão que quisermos aqui atrás. Portanto, vamos puxar o cone e aqui na parte da tensão é onde muitas pessoas têm dúvidas. Qual a tensão que se deve dar ao elástico? Eu gosto de dar uma pouca tensão, que praticamente é o suficiente para ele aqui chegar e pouco mais. Ainda iria dar mais uma volta para ficar ligeiramente mais, mas pouco mais. E já explico porquê. Antes disso, um truque que é importante. Este elástico não é novo, este elástico já foi usado, mas vamos imaginar que estava a pôr um elástico novo, seja ele qual for, pleno, oco, híbrido, seja ele qual for. Aquilo que muitas vezes acontece é montamos um elástico novo, vamos à pesca com ele, imediatamente, sem fazer mais nada. Ao fim de um bocado, aquilo que vai acontecer é que, estranhamente, o elástico começa a ficar aqui pendurado, 10 cm, 5 cm, 15 cm, carreta, mas o elástico a tensão estava perfeita e agora isto não recolhe. O que é que está aqui a acontecer? Quando ferramos um peixe, o elástico vai esticar, 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 ferramos outro, vai esticar, pronto, e ele por si acaba por... Não é algo rígido, ele por si próprio vai acabar por esticar e daí muitas vezes depois já não recolher. Então, quando pomos um elástico novo, o que é que devemos fazer? Se estamos com um amigo, um familiar, ou o que for, um pega aqui na ponta do kit, o outro pega nesta peça, no stonf, no draca, no pé de corvo, no que for, e vai andando até esticar o elástico ao máximo, depois vem, não o larga, não faz sentido, vem, bate aqui na ponteira da cana com muita velocidade, não lhe dá saúde nenhuma, portanto vem, e isso faz com que o elástico, ao ter esticado ao máximo, já deu aquilo que tinha a dar, se deu aquilo que tinha a ceder, e portanto nessa altura é que conseguimos dar a tensão certa que queremos no elástico, e depois na pesca, na ação de pesca, já raramente pode esticar mais um bocadinho e depois já não recolher tão bem, mas já é muito mais raro e ficamos com o elástico com a tensão que queremos, basicamente desde o início até ao fim da pescaria, e não temos isto aqui a pender e depois temos de estar aqui, se for neste caso, a puxar o cone, a enrolar, não faz sentido, são percas de tempo que não interessam. Neste tipo de kits, pronto, e ele agora foi aquele que eu acabei de pôr, portanto está aqui ainda a pender, vamos imaginar, e aliás este elástico já foi usado, portanto já foi esticado, como é que íamos dar a tensão certa. Vamos aqui puxar, pronto, acho que ainda mais um bocadinho, pronto, acho que esta tensão está boa. O que é que íamos fazer agora? Exatamente o mesmo nó que demos aqui, íamos dar aqui e estava pronto a pescarmos. O que é que muitas pessoas fazem? Correm até esta peça até ao sítio que querem, com a tensão que querem dar no elástico. Pronto, olha, aqui está a porrer, não quero mais que isto, mas deixam ficar esta parte do elástico aqui, por vezes até prendem aqui com um outro elástico fininho, para não estar pendente, e fica aqui este bocado de elástico saído, no fundo é um bocado de elástico suplente, em que numa situação normal de pesca com os peixes que estamos a tirar
seja o lote que for, em função do elástico que temos. Esta parte vai ficar sempre aqui de fora, presa aqui por isto, portanto, vai estar aqui sossegadinho, porreiro, encantados da vida. Quando um peixe maior do que o esperado lá vai esticar, este elástico entra para dentro do kit, estão aqui 20 ou 30 centímetros, isso vai se traduzir em mais 1 ou 2 metros ou 3 metros, o que for, de elástico a esticar, amortece mais e temos mais hipóteses de tirar esse peixe. Eu pessoalmente não gosto desta situação, principalmente estamos no Alentejo, hoje vão estar 33, 34, 35 graus, este elástico de fora significa que ao fim de meia dúzia de pescarias, se tanto, já morreu, está completamente requeimado, e aquilo que provavelmente vai acontecer é quando vier o tal peixe grande, vai partir. São gostos pessoais, para quem queira usar uma prova de campeonato em que não se importa de usar esse elástico, já sabe que ao fim do campeonato ou ao fim dessas provas o elástico vai para o lixo, encantados da vida, ou então depois corta e fica só a parte que está cá dentro, encantado da vida, mas pronto, é só para que saibam que existe sempre esse risco de a parte que está de fora requeimar e perdermos a efetividade do elástico, eventualmente até perdemos o peixe. É por isso também que quando tenho os kits no suporte, há muita gente que mete a baixada, prende a baixada e depois prende o anzol aqui atrás, e muitas vezes fica 20 cm, 10, 15, 30, 1 metro de elástico aqui de fora, exatamente o mesmo. Nosso amigo solo, gostamos muito dele, mas os elásticos não o apreciam muito. Aquilo que vai acontecer, vai requeimar e a probabilidade de quebrar é elevada. Por isso, normalmente, aquilo que meto é que um elástico ao comprimento da baixada, o anzol preso no elástico, pronto, e este elástico fica aqui no sítio em que deve estar e daqui não sai. Pronto, a baixada fica aqui e o elástico está protegido. Como já disse há pouco, e nunca é demais lembrar, no fim de cada pescaria, puxar o elástico, ver se está em condições, não está requeimado, não está ligeiramente cortado, pode ter passado em alguma pedra, alguma coisa que o tenha aqui danificado. Se não tiver em condições, cortar, fazer novo nó. Aqui atrás, exatamente o mesmo, ver se está em condições, se tiver em condições, porrer, se não tiver, cortar-lhe um bocadinho, se já não der para cortar, se já ficar com muita tensão, o que for, mudar de elástico. Qual o tipo de elástico, ou qual a grossura de elástico a usar em cada pescaria? Não há uma regra que seja simples. A regra é, se vamos pescar com terminais finos, um elástico fino. Se vamos pescar com terminais grossos, quer dizer que vamos ser mais, entre aspas, brutos, temos de ter um elástico mais bruto, mais forte, que nos dê mais potência. Voltando à tensão do elástico, que como disse, não gosto de dar demasiada tensão. Isto porque para o elástico trabalhar em condições. Se o elástico trabalha demais, se o elástico saiu demais, então mais vale, em vez de dar mais tensão, que é uma opção, se estivermos em ação de pesca não vamos estar a mudar de elástico, como é óbvio, mas estamos a preparar uma prova de campeonato, ou o que for, melhor do que estar a dar demasiada tensão num elástico mais fino, que depois vai esticar menos, ou seja, vai absorver menos o impacto do peixe, mais vale utilizar um elástico um bocadinho mais grosso, que como tem menos tensão, tem um maior poder, acaba por ter um maior poder de amortecimento do que um elástico mais fino, mas mais esticado. Aqui é só mesmo uma questão de experiência, só com o tempo é que lá vamos chegar. Algo que é importante dizer, porque muitas pessoas às vezes têm, ok, então se estava a usar um elástico oco 2.4, vou utilizar um híbrido 2.4. Isto é como os fios, nos fios cada marca mete aquilo que quer, diz que aguenta 4 kg, 8 kg, 10 kg, ninguém controla, cada um faz o que quer, e infelizmente é assim. E nos elásticos também acaba por ser mais ou menos semelhante, apesar de os elásticos, podemos ter dois elásticos 2.0, 2.2, o que for. Depois se cortarmos 20 cm de cada um e se os formos esticar, vamos ver que há sempre um que vai esticar muito mais, ou um pouco mais que o outro, ou muito mais que o outro. Às vezes há grandes diferenças e, portanto, não é líquido, mesmo dentro dos híbridos, ou mesmo dentro dos ocos, ou mesmo dentro dos planos, fazer comparações diretas em relação só à espessura,
porque não, infelizmente não é assim que funciona. Em termos de diferentes tipos de elásticos, então ainda a diferença é maior, mas por norma aquilo que podemos tomar como mais ou menos certo é que um elástico híbrido 2.0 equivale a um oco 2.4. Pronto, normalmente existe aqui um gap, uma diferença de 0,3, 0,4 entre o híbrido e o oco. Repito, um híbrido 2.0, mais ou menos em termos de força, de tração da pressão que exerce no peixe, equivaleria a um oco 2.4, mais coisa, menos coisa, anda muito por aí. Tenho estado aqui à pesca e lembrei-me que algo ficou por dizer sobre a regulação, portanto, da tensão do elástico. Há aqui algumas situações muito específicas. Primeiro, se estamos à pesca num sítio muito baixo, não vamos querer um elástico demasiado esticado ou um elástico demasiado forte. Porquê? Ao ferrarmos, se o elástico for demasiado forte ou se tiver com demasiada tensão, o que vai acontecer é que o peixe vai imediatamente vir à superfície, vai estar ali a bater à superfície, a fazer barulho, não é bom, se pode descravar com a força que fizermos. Portanto, sítios baixos, elásticos mais suaves. Sítios fundos, se estivermos a pescar num sítio 3, 4, 5 metros, dependendo do elástico que for, quanto mais fundo for, mais forte tem que ser o elástico. Se num determinado lote de peixe iríamos usar um elástico híbrido 1.8 com um pesqueiro de 2 metros de fundo. Se estivermos a pescar o mesmo peixe no mesmo local, mas com 4 metros de fundo, em vez de 1.8, se calhar já vamos ter que usar um 2.0, porque quando ferramos sai sempre um pouco de elástico até cravar bem o peixe. Portanto, tem mais fio dentro da água, a distância é maior, precisamos de um elástico mais forte. Uma situação que estejamos a pescar em corrente. Quanto mais corrente, mais pesada é a boia. Se mais pesada é a boia, mais forte também tem que ser o elástico. Senão aquilo que vai fazer é que vamos ferrar contra o peso que serve, portanto, a oliveta, esferas, o que for, que suporta a boia, e não vai chegar ao anzol. Portanto, vai ter muito mais dificuldade em chegar ao anzol. Um elástico mais forte vai puxar tudo e vai cravar, vai puxar também o anzol e vai cravar o anzol na boca do peixe. Portanto, isto são situações fora do normal. Portanto, já tinha falado na pesca à meia água, portanto, lá está, estamos mais perto da superfície e, portanto, não queremos um elástico muito forte, queremos ferrar, não queremos que o peixe venha logo bater cá acima e comece a chapinhar, queremos que ele nade, que saia do nosso pesqueiro, para não espantar os outros. Portanto, um pesqueiro a pescar no fundo, mas baixo, há mesmo um elástico mais fraco, um pesqueiro fundo, um elástico mais forte, corrente, um elástico mais forte do que aquilo que seria normal. Portanto, podemos estar a pescar com 2 metros de fundo, mas com uma boia de 4 gramas, não vamos poder pescar. Para aqueles peixes que iríamos usar um elástico 2.0, se calhar vamos ter que usar um 2.4, ou se for uma boia mais pesada, até um mais forte, o que for, consoante a corrente, assim temos que ver. Isto é importante termos em atenção, porque nem sempre, se o normal é adequarmos o elástico em função do peixe que vamos capturar, do peso médio que pretendemos capturar, por vezes também temos de ter em atenção estas situações, fundura e peso que temos na linha, o peso da boia. Algo também importante em pescas rápidas. Hoje a pesca que estive a fazer, não era extremamente complicado fazer isso, como podem ver, o anzol está aqui, a boia está aqui, portanto estava a pescar com 40 cm de fundo, portanto quando tirava os peixes tinha que pegar por aqui, portanto saiu um bocado de elástico. Mas numa situação normal, em que estamos a pescar no fundo, em que temos poderá estar por aqui o anzol, o que é que precisamos de fazer? É importantíssimo regularmos o nosso elástico em função do peso do peixe, para que quando puxamos, e para sermos rápidos, o peixe vem imediatamente aqui à mão. Como é que fazemos essa regulação? Deixamos o elástico, pronto, o mais suave possível. Sabemos que estamos a apanhar, por exemplo, abletes com um peso de 30 gramas.
na ponta de uma baixada, pomos um olivete, uma sonda, no ideal, uma sonda de 30 gramas, levantamos e até a sonda vir aqui a esta mão, para sermos rápidos a apanhar, desferrar, mandar o peixe fora e voltarmos a pescar, vamos dando tensão ao elástico. Com este elástico a sonda só chega aqui, quer dizer que este elástico é demasiado forte. Então vamos mudar para um elástico um pouco, logo a medida abaixo, mais fino. Vamos testar, a sonda já veio aqui, então quer dizer que vamos ter que dar um bocadinho mais de tensão no elástico. Vimos aqui, vamos dar atenção como vimos, puxamos, a sonda vem aqui, é a altura exata que queremos para apanhar o nosso peixe porreiro, cortamos ou deixamos ficar, como for, mas já sabemos que vamos ser rápidos, vamos ser eficazes. Estamos a falar de carpas de 150, pimpões de 150, 200 gramas, temos que ser rápidos também e vamos levantar os peixes, vamos ter que fazer exatamente o mesmo. Não temos sondas de 150 gramas, pomos várias sondas dentro de um pequeno saco de plástico e testamos exatamente da mesma maneira, fazemos o mesmo teste até estarmos satisfeitos. Isto vai-nos permitir ser mais rápidos, não ter que andar aqui com invenções e depois a esticar o braço para apanhar aqui o peixe. Isto é só perca de tempo, movimentos inúteis, movimentos parasitas, e movimentos parasitas não nos ajudam a tirar mais peixe e a fazer melhores classificações ou, mesmo que seja em lazer, a divertir-nos mais porque vamos apanhar mais peixe que o nosso colega ali ao lado para podermos chateá-lo a dizer que ele é que paga o café. Algo importante de usarmos, e meia culpa muitas vezes também me esqueço, é um líquido lubrificante para o elástico. O que é que isto vai fazer? Vai ajudá-lo a ter uma saída mais suave, uma recuperação mais suave, portanto desliza muito mais facilmente, o que ajuda, portanto queremos que o elástico saia rápido para amortecer bem a investida do peixe e depois também recupere bem, que não fica aqui às vezes algum pouco pendurado e muitas vezes, portanto já falei, do elástico esticar muito e depois pendurar. Muitas vezes também é devido a algumas impurezas que ele depois custa a entrar. Com a lubrificação é muito mais fácil, o elástico quer sair, quer recolher. Como é que fazemos? Portanto, abrimos o kit, um spray para a parte mais grossa, um ou dois aqui para a parte mais fina, fechamos e depois o líquido vai se espalhar. Normalmente depois gosto, quando faço isto, pôr os kits, portanto, em vez de ficar no suporte, ficar no chão, acima de um dos sacos, que é para não entrar para ali nenhuma impureza. E o que é que isto vai fazer? O líquido vai escorrendo e vai vindo até aqui à parte de baixo, portanto, que é a parte fundamental, que é onde faz aqui mais atrito, aqui no Teflon. Algo importante, eu sinceramente não tenho, mas sei que há à venda, principalmente quando usamos elásticos mais finos. Existem umas peças de Teflon ainda mais finas do que estas, que se conseguem encaixar aqui dentro. Portanto, isso ajuda também a diminuir a entrada de água para a ponteira. Como já falei, portanto, é uma situação nefasta que nos atrasa quer a ferragem, quer que pode proporcionar partirmos o nosso kit, que é extremamente desagradável, até porque são muito caros. Não quero comprar este é da Daiwa, para os hidroelásticos, dá para um qualquer. A Vesp tem, a Preston tem, portanto há muitas marcas que têm este tipo de lubrificante. Não o quero comprar. Amaciador de cabelo, uma parte de amaciador de cabelo para 7, 8, 9 de água, portanto convém ser suficientemente líquido para pormos em algo que dê para borrifar, e faz exatamente o mesmo que isto. Não se preocupa, sai muito mais barato. Uma coisa importante aí, como disse, 8, 9 partes de água, porque se ficar muito grosso, aquilo que vai acontecer é que vai agarrar demasiado ao nosso elástico e impurezas que estão na água, que estão no ar, quando estamos a trabalhar o peixe, vão se agarrar muito facilmente ao elástico, vai entrar lá para dentro, é uma chatice, vai acabar por criar obstrução e vamos ter um efeito exatamente ao contrário daquilo que queríamos. Em vez de ficar mais suave, vai prender mais. Portanto, se utilizarem esse método, que é extremamente eficaz e barato, não exagerar na grossura. Há pessoas que às vezes põem quase puro ou puro. Antigamente havia uns géis em que se punha aquilo puro,
e depois era uma chatice, não funciona. Espero que o vídeo tenha sido útil, espero não me ter esquecido nada daquilo que é essencial sobre o uso dos elásticos. Espero que tenham aprendido alguma coisa, alguma dúvida digam, vemo-nos por aí, pesquem muito, pesquem bem, pesquem like a boss.